Muito bom dia. Como é que você está? Para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, os versículos de número 11 e o 12, que assim registra a palavra do Senhor. Disse Jesus, revelando-se ao apóstolo João: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Note que aqui o Senhor Jesus, ele está concluindo a sua revelação, ou seja, o Apocalipse. E ao final, ele então agora vai apontar e apresentar-nos de uma maneira muito clara duas classes, dois tipos e duas linhagens de pessoas que desde Adão e Eva, o primeiro casal, e até a segunda vinda de Cristo Jesus, essas duas linhagens, esses dois tipos de pessoas que apresentam comportamentos e atitudes completamente diferentes, se fazem presente e representar ao longo de toda a história da humanidade. E no fim, no dia e na volta de Cristo Jesus, essas duas linhagens hão de apresentar-se diante dele, porque toda criatura, todo ser humano, toda pessoa apresentar-se-á diante dele e aos pés dele. Por isso, ainda ali no primeiro século, no finalzinho do primeiro século, o Senhor Jesus dando essa revelação, ele nos traz este ensinamento dizendo: continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. É o que nós temos visto ao longo de toda a história da humanidade. O injusto, o imundo, o iníquo, o profano, o corrupto, o idólatra, na prática da idolatria, na prática da injustiça, na prática da imundícia, se sujando ainda mais. E sobretudo nos dias de hoje, contemporaneamente falando, não somente no Brasil, mas em toda parte do mundo, nós vemos este tipo de pessoa na sociedade aí fora. Não é verdade? Mas também o Senhor Jesus, ele apresenta a outra linhagem, o outro tipo de pessoa, a outra categoria, a outra classe, dizendo: o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Note que aqui ele vai falar sobre o justo e o santo. Ou seja, você que já foi salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, você que já foi regenerado, recebeu dele a nova vida e o tem como Senhor e Salvador e o confessa como Deus da sua vida, você deve praticar e viver a justiça. Você deve praticar e viver e ter, melhor dizendo, uma vida de santidade, de santificação, de consagração, de dedicação ao Senhor. Não é você ausentar-se, distanciar-se, retirar-se e enclausular-se deste mundo. Não. É você, neste mundo, ter uma vida justa, íntegra, reta, temendo ao Senhor, se desviando do mal, como fazia Jó em sua época, e Noé também, e Enoque. Lembram-se do registro bíblico sobre esses servos do Senhor. Por isso, diz o Senhor Jesus, continue o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Sabe por quê? Vejam o que acontecerá na vinda de Cristo Jesus. E eis que vem o quê? Sem demora. Ele está às portas, ele está por vir. E ele vai dizer: e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quais são os tipos de obras que você tem produzido, realizado? Qual tem sido a sua prática?
Quais são as palavras que têm saído dos seus lábios? Que pensamentos têm subido do seu interior, do seu coração? Quem é que predomina dentro de você? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? É o Espírito Santo que nele habita ou é o seu eu? Você prioriza quem? A vontade de Deus ou as suas vontades, os seus desejos, as suas inclinações, as suas disposições que são corruptas e depravadas? Daí, é importante que você volte-se para o Senhor e para a sua palavra e veja a qual dessas duas linhagens, a qual desses dois tipos de pessoas, a qual desses dois tipos de classes que você pertence. Ao imundo, ao injusto, ao ímpio, ao profano, ao justo ou ao santo. Que você tenha essa convicção no seu coração e saiba quem de fato você é. Obrigado ao Pai pela tua palavra e pelo ensinamento que o teu Filho nos dá por meio da mesma. Leva-nos a ter uma vida de santificação, consagração, justa, íntegra e reta, na presença do Senhor, para a glória do Senhor, até que Jesus Cristo venha, hoje e sempre. Amém. Que assim você viva e que assim você seja um instrumento útil nas mãos do Senhor, santificando-se e tendo uma vida de justiça e de retidão na presença do Senhor, hoje e sempre. Amém.